O dia da vinda de Cristo, ou sinais da vinda de Cristo. Interessante, né? Vamos comigo? Nós podemos observar que é só acontecer uma catástrofe, uma tragédia mundial, e lá vem uma gama de pessoas trazendo profecias, revelações e outras coisas. O meu intuito para início de conversa não é denegrir a imagem de ninguém, mas trazer à luz da Bíblia e a fatos reais a compreensão e a diferença de uma coisa com a outra, para não viermos misturar e nem confundir a cabeça dos mais fracos e daqueles com menos entendimento, e até daqueles que acham que não deve procurar estar informado na mídia, uma coisa. Eu não vou nem adentrar sobre essa parte não, porque Paulo era uma pessoa muito bem informada e sabia de todas as coisas que aconteciam no país e estudava tudo que acontecia, a mídia daquele local, estudava usos e costumes e tudo mais. Só para rebater aí já de cara as pessoas que combatem quem traz aqui uma notícia na mídia. Então use todos os recursos que você puder para levar a palavra de Deus. WhatsApp, Facebook, YouTube. O inimigo está usando todos os recursos que ele puder para propagar o não conhecimento das coisas de Deus. É muito triste, mas por esse uso do inimigo também ensinando muita coisa errada. Mas eu vou trazer aqui fatos verídicos sobre a verdade. Podemos ver aí uma gama, desculpa, uma gama de pessoas e profetas assimilando mais uma vez uma tragédia mundial, né, essa pandemia do Covid-19, né, e encabeçando ela como sinal do fim dos tempos ou da vinda de Cristo, e muita gente entendendo dessa forma e passando isso para frente. Eu quero te dizer uma coisa, isso não tem nada a ver com a vinda de Cristo. Mas você está ficando louco? Não, eu estou muito são e convicto e vou te provar o que eu vou dizer. Todas as vezes que acontece uma catástrofe, ou uma grande tragédia, ou qualquer coisa, pandemia, vamos chamar tudo de tragédia ou catástrofe, porque daí já engloba outras coisas também, que nem só pandemia são grandes catástrofes e sinais de Deus. Porém, eu não entendo como sinal da vinda do Filho do Homem. Eu quero que você entenda, você profeta, você que leva a palavra de Deus, entenda uma coisa: nem Jesus Cristo sabe o dia da sua vinda. Você sabe? Deus revelou para você? Tem certeza? Cuidado. Mas eu vou te dar um desconto. Eu sei que muitos têm levado isso, porque às vezes Deus tem mesmo mostrado alguma coisa para ele. Só que Deus tem dado sinais para que o povo venha se arrepender e buscar o nome de Deus, buscar a Deus em santidade e andar pronto para, se amanhã for o último dia dele, ele ir para a glória. Mas isso não tem nada a ver com o final dos tempos. Final dos tempos é uma coisa, Deus chamar a atenção do povo para se render aos pés dele é outra coisa totalmente diferente, e acontece desde quando o mundo existiu. Lá em Gênesis, Moisés ali já houve ali as 10 pragas e isso e aquilo, e certamente deve ter aparecido alguns profetas já dizendo que era o final dos tempos, mas não, era Deus chamando a atenção do povo. Não vou aqui entrar em detalhe não, as 10 pragas vocês conhecem, né? Quem não conhece, meu Deus do céu, aí nunca nem pegou na Bíblia, né? Então já peguei lá em Gênesis. Mas aí nós vamos ver outras catástrofes, eu não estou falando só de pandemia. Naquela época houve pandemia, tá? Nas 10 pragas foram pandemias, houve pandemia ali, tá? Então, mas nós temos outras catástrofes que dizimaram populações. O que é dizimar a população? Exterminar. Entenderam? Praticamente exterminar. Isso à luz da Bíblia, mas se eu for mostrar, eu vou mostrar ali talvez de Gênesis e Apocalipse ali dezenas e dezenas de exemplos, né? Tanto em pandemias como em guerras e outros demais, permissão de Deus para que o povo viesse voltar aos princípios de Deus, e não porque era o fim dos tempos. Quer saber de uma coisa? Eu não estou nem preocupado em saber do dia do fim dos tempos, não estou preocupado com quem diz que sabe, e não quero saber quem sabe aqui na terra.
Só Cristo. Cristo não, só Deus, porque só Ele sabe. Só Deus sabe o dia, o último dia, o dia do Filho descer à terra. Nem o Filho sabe. Então eu e você, sem chance de saber. Amém? Então se você profetizou até agora fim dos tempos e marcou proximidade ou data próxima, isso e aquilo, pode parar. Ah, mas Deus me usa assim, assim, pode parar. Pare. Agora, não entendeu? Eu até entendo que você viu alguma coisa, mas o sinal que você viu, provavelmente seja o quê? Deus mostrando ao povo o seu poder, pressionando o povo para que volte aos princípios de Deus, uma coisa muito diferente. Vamos ver aqui uma coisa bem real? Observe essas catástrofes aqui. Pasme, eu vi alguns despercebidos que dizem que nunca ouviu nem falar em pandemia, misericórdia e coisas do tipo. No ano, eu guardei aqui uns relatos aqui que me chamou muita atenção. Eu fui buscar umas coisas e falei, mas não tem cabimento, eu tenho que passar isso aqui. No ano de 541, a praga de Justiniano chegou a matar 5 mil pessoas por dia e mais de 30 milhões de pessoas no mundo entre o ano de 541 e 750. Lembra que eu dei alguns exemplos, um exemplo na Bíblia agora. Poderia dar vários, tá? Mas eu vou dar uns fora aqui, porque lá na Bíblia está lá para você estudar. Né? Eu já, olha, o vídeo já está grandinho aqui. Então se eu for citar lá, mas só ali já deu para ver. Eu já peguei um gênero lá em Gênesis, para você entender que isso não é da agora. E não tem nada a ver com o final dos tempos. Tem a ver em chamar Deus chamando a atenção do povo para que venha se render aos pés deles, até porque o fim dos tempos para mim e para você, se eu morrer hoje, acabou o tempo para mim. 30 milhões de pessoas na praga de Justiniano, né, que era uma pandemia, chegou a morrer 5 mil pessoas por dia e 30 milhões de pessoas no mundo entre o ano de 541 e 750, mais de 10% da população da época. A segunda praga, eu vou passar bem rapidinho aqui. Tá? Você pode puxar por nome cada uma e você vai ver os relatos na história. Você puxa aí no YouTube, puxa aí nos documentários e você vai ver, porque tem gente que desconhece totalmente disso. É claro que você não é obrigado a conhecer, mas então se não desconhece, também não vamos falar de uma coisa que nós desconhecemos. Mas se você desconhecer até agora, então da agora para frente você conhece. Então não vá assimilar essas coisas mais com o fim dos tempos, porque Deus não deu esse sinal para ninguém. Se Ele não deu para o Filho dele, eu acredito que para mim ou para você, muito menos. Peste negra entre 1343 e 1353. Matou 75 milhões de pessoas em 10 anos. 40% da população da Europa morreu por conta da peste negra. Entendeu? 40% da população da Europa morreu por conta da peste negra. Imagina quantos profetas não apareceram naquela época. É claro que não se propagou tanto porque não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha essa condição de mandar vídeo com uma rapidez tão grande como nós temos hoje. Mas com certeza muita gente estava falando bem assim, Jesus está vindo. Mas a preocupação não é Jesus está vindo, a preocupação é estar na direção de Deus. Porque Deus não quer que você esteja na direção dele porque Jesus está vindo. Ele quer que você esteja na direção dele porque você deve estar. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso é importante, tá? É uma diferença muito grande. Muito grande mesmo. Vamos à terceira? Eu vou falar só de 5. A partir de 1520, eu salvei algumas coisas aqui. Sabe por quê? Porque eu fui estudar. Quando eu ouço uma profecia, eu vou buscar base bíblica e na história. E muita gente só quer buscar na Bíblia, mas não quer buscar na história, para não entender os acontecimentos. Eu dei só um exemplo de Paulo lá atrás, que Paulo estava antenado nos acontecimentos da história. Ele sabia o que acontecia em todas as aldeias, as províncias, nos países, nas cidades, nos povoados onde ele acontecia. E não era só buscando na Bíblia, não. Paulo estudava, ia para a escola. Tem gente que desconhece isso e até rejeita, para falar a verdade. Até para você levar a palavra de Deus, você tem que ter conhecimento sobre a atualidade do mundo. Tem gente que desconhece isso e renega. Cabecinha pequena, muito pequena, tá? Terceira, a partir de 1520 a varíola se propaga de forma assustadora que mata 90% da população que vive nas Américas. Gente, 90% da população das Américas. Chegando a destruir impérios inteiros, como o Império Azteca. O Império Azteca foi totalmente dizimado pela varíola. Olha, pandemia muito pior do que a que nós estamos vivendo hoje. Dá para se ter uma ideia?
Imagina, isso quando? Em 1520. 90% da população que vivia nas Américas foram mortas, só sobrou 10%. De cada 100 pessoas morreu 90. Tento, né? Mas vamos para frente? Não vou dar detalhe também não. Procure sobre a varíola. A gripe espanhola em 1918. Causada pelo vírus H1N1, chegou a matar 40 milhões de pessoas em 2 anos. E naquela época havia um fake news, já tinha fake news na época, dizendo que a gripe espanhola era um vírus produzido na Alemanha. Assim como nós vimos agora, um vírus produzido na China. Eu não estou dizendo que não, mas eu não acredito. Quase que cheguei a acreditar, mas não acredito mais. Um fake news dizendo que a gripe espanhola era um vírus produzido na Alemanha, mas até hoje não se sabe a origem do vírus. Já tem a vacina e coisa. Vamos à quinta, né? AIDS. A AIDS, causada pelo vírus da imunodeficiência, eita, quase que não sai aqui, hein? Olha lá se não saiu errado. Da imunodeficiência humana, ou HIV, ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 81. É a 5ª maior pandemia da história em número de morte. A AIDS, agora recente, né? Ela nasceu agora, vem atacando aí o povo do mundo inteiro desde 81. E mata até hoje, está matando muito, inclusive principalmente nos países de menos recursos, né, como a África, por exemplo, estão matando muito, acontece muito estupro, dificilmente uma moça chega, em algumas regiões da África, chega a 15 anos sem ser estrupada, e assim sucessivamente, então se propaga muito, não tem cuidados, higiene e outras coisas. Nós vamos estudar um pouco sobre a AIDS ali, vamos ver que a AIDS o Brasil surpreendeu, porque o Brasil foi, inclusive a troca de seringa na hora de vacinar uma pessoa e assim sucessivamente, uma série de coisas, né? O Brasil alavancou e se destacou, graças a Deus. Nos últimos 2000 anos nós temos registro de pelo menos 20 pandemias, sendo que nos últimos 130 anos a gente teve 10. Isso mostra que as pandemias estão ficando mais comuns. Isso mostra que a gente precisa aprender com o passado para saber lidar com as pandemias que ainda há de vir. Logo, se não estudarmos o passado, não vamos entender. E isso acontece muito com uma gama de pessoas e me entristece muito que muitos, às vezes cristãos, aí às vezes quer profetizar, quer revelar, quer trazer uma profecia, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que você ora e você busca, mas se você não estudar a história, você vai se confundir em muita coisa, porque isso aqui são fatos reais. E tudo isso, sabe o que mostra? É um sinal, é claro que é um sinal de Deus, mas você não pode misturar um sinal de Deus para trazer o povo ao arrependimento a um sinal de Deus dizendo que o fim está próximo. Se Cristo, o próprio Cristo, não sabe o dia e a hora da vinda dele, você também não vai saber. Então, eu poderia falar sobre poderia falar muito, trazer vários exemplos aqui na Bíblia, várias pandemias, várias catástrofes de guerras e assim sucessivamente, que aconteceu desde o início dos tempos, né, sempre trazendo ali o Deus trazendo ali uma reflexão, trazendo o povo à memória de voltar a buscar a Ele. E sempre quando o povo buscava, o Senhor agia de misericórdia, de inúmeras formas. Não vamos entrar em detalhe aqui, isso aqui é só para chamar a atenção, para que você venha raciocinar e venha estudar um pouco mais, né? Então, nada mais diferente do que hoje, das pandemias que vêm acontecendo. Deixa eu passar um avião aqui. E mais uma vez, como a AIDS, recente agora, né? Nós vimos aí quando veio a AIDS, também ali uma gama de pessoas já propagando ali o fim dos tempos, e como em todo o tempo, né? E algumas pessoas até eu acredito, porque isso acontece também. Às vezes você tem um sonho, tem uma visão, mas temos que entender uma coisa. Eu vou frisar isso aqui de novo, eu estou frisando isso muito nos meus vídeos. Embora quase não tenha gravado mais, sou muito pequeno, mas eu estou aqui compartilhando com você. Não sou dono da verdade, mas venho trazendo fatos aqui que não tem como se contestar, né? São fatos reais, verídicos. É história, não é fake news, não é história com I, é com H. Eu entendo mais ou menos o seguinte: tirando a classe que
estão aí para se promover, tem uma classe muito preocupada. Uma classe muito preocupada e que realmente tem alguns discernimentos das coisas de Deus. E que Deus fala alguma coisa. Mas hoje, eu venho assim estudando muito uma parte onde nós temos que entender. Eu entendi que, eu aprendi lá atrás, que para você falar alguma coisa, para Deus te mostrar alguma coisa, sempre quando Deus mostra, Deus vai te dar o entendimento. Mas quando eu fui buscar a luz da Bíblia, eu vi várias pessoas, vi profetas, vi reis, vi juízes, vi discípulos, que Deus mostrava alguma coisa para ele e ele não entendia. Dava uma visão, dava um sonho, dava uma visão de pensamento, uma visão nítida, como eu estou olhando para esse celular agora e como você está me vendo, e ele não entendia. E às vezes, sabe como é que ele tinha que fazer para entender? Compartilhar com uma pessoa ou buscar no Espírito Santo. Claro, mesmo que você estiver compartilhando com alguém, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Convenhamos que estamos falando de coisas espirituais, né? Então você vai descer a Deus em oração e talvez o Senhor te dá a revelação daquilo, mas de repente Ele nem vai te dar. Eu até poderia separar aqui também, uma pessoa pode ter o dom de visão e o dom de discernimento da visão ou do sonho ou da revelação, mas às vezes ele não tem, e muita gente pensa que ele é obrigado a ter, também não é. Né? Até para que nós tenhamos unidade, para que nós estejamos ligados um ao outro. Às vezes eu tenho um sonho e você vai me dar a interpretação. De repente você tem o dom de sonhar e de interpretar, assim como da palavra e de outras coisas. Então você não tem necessariamente a obrigação de ter tudo. Agora é bom que busquemos. Se você tem o dom de sonhar, de visão, da palavra, essas coisas, é bom que busque o dom de discernimento, porque aí vai facilitar muito a sua vida e você vai facilitar, você vai ter uma compreensão muito melhor também para trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, mas com uma riqueza maior para o seu próximo, né? Mas você não tem a obrigação, e nem estou cobrando a obrigação dessas pessoas de terem, mas ao falar é bom que fale após ter, né? A não ser que você compartilhe dizendo: eu sonhei isso, ouvi isso, eu tive esse sonho, essa visão e estou buscando entendimento. Deixa ali sempre um espaço que venha trazer mas não dando a direção sem você ter uma revelação. Então aquele que disser que é final dos tempos, tira de hipótese, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe, nem Jesus Cristo, né? Então, vamos lá. Mas essas pessoas, por estar desprovido de conteúdos bíblicos, de história bíblica e história contemporânea fora da Bíblia, de acontecimentos reais, assim como as pessoas que buscavam conhecimento, eu citei Paulo, mas temos também Dr. Lucas, temos muitos outros servos de Deus na Bíblia, que traziam a palavra, mas também sabiam da história contemporânea, sabiam o que estava acontecendo na atualidade, no passado, né, nos reinos, no caso hoje seria nos países, nas presidências, os líderes de qualquer país, quer seja presidente, reis ou qualquer coisa, isso vai dar uma coisa só, né? Então isso é muito importante, que nós tenhamos essa visão, para que nós venhamos ter uma compreensão, e quem tem essa compreensão dessa história, com certeza não vai assimilar isso ao final dos tempos, mas vai assimilar, mas também não vai descartar a realidade de que é Deus chamando a atenção do povo, não para o fim do tempo, porque não é isso que cabe a nós saber, porque se fosse, Deus já tinha revelado, e Deus não vai revelar nem para você nem para mim, isso eu tenho certeza, porque se Ele revelar para mim ou para você ou para qualquer que seja, então a palavra acabou a validade, porque Ele não revelou para Cristo, vai revelar para mim ou para você, mas isso deve ser observado sim, e observe como sinal de que é Deus chamando o povo. A presença de Deus se afastou. Hoje o Brasil, por exemplo, virou uma Babilônia. Acabou-se a ética, acabou-se a moral. Crentes não se comportam mais como servos de Deus. Virou uma bagunça, né? Entendem mal aquela passagem de se fazer de pobre para um pobre, fraco, de tolo para o tolo, confundindo. Então, se o camarada é um bandido, eu vou me fazer de bandido para ganhar um bandido. Para com isso, né? Aí, dentro das igrejas, vou me vestir como prostituta ou prostituta para ganhar a prostituta. Ah, sai dessa! Para com isso! Meu Deus do céu! Mas é o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, da mesma forma, por falta de saber, e pior é que essas pessoas, esses líderes, faz um estrago em uma massa muito grande. Isso entristece muito mesmo.
É interessante que eu nunca vi o Senhor Jesus Cristo se comportando como uma pessoa para ganhar ele. Não, na verdade, ele era curto, direto e grosso, não tinha rodeio. Ele não chegava paparicando ninguém. Quando você vê, eu, por exemplo, eu sou cheio de falhas, cheio de defeitos, peço a Deus misericórdia, mas eu sou desconfiado com quem chega trazendo uma palavra muito tranquila. Porque a palavra, geralmente ela edifica quando ela chega e ela bate contra você. Palavra que vem só para massagear o seu ego, cuidado com ela. É claro que o Senhor também nos traz o conforto, mas mesmo quando o Senhor traz o conforto, nas vezes que eu vejo, Ele sempre traz uma correção, porque nós precisamos de ser corrigidos o tempo todo, e no final daquela correção, Ele te traz uma luz. É assim que eu tenho visto a palavra. O Senhor não dá essa colherzinha de chá que muita gente está esperando e pregando por aí. Então eu vou finalizar esse vídeo por aí. Eu agradeço pela sua atenção, né? Vou estar trazendo provavelmente outros vídeos. Já trouxe um, já vou trazer outros. E com certeza, por quê? Porque estudei na Bíblia, ouvi a profecia, fui buscar conhecimento na Bíblia e fui buscar conhecimento na atualidade para ver se estava acontecendo, como é que estava acontecendo as coisas, né? E cheguei a um fato comum. Essas coisas acontecem desde o final do tempo, uma coisa. Então, desde Gênesis, então, já estava no final dos tempos. Para, né? Para. Quando falamos em final dos tempos, alguém pode até dizer, podemos levar para uma visão e falar que é final dos tempos. Mas, para. Vamos aqui para a realidade, a forma de pensar. Se falamos em final dos tempos, da forma que se falam para 10 anos, para 50 anos, para 100 anos no máximo. Eu não estou dizendo que sim, nem que não. Eu até acredito, mas não posso passar. Eu acreditar não quer dizer que é. Eu acredito que nós estamos no final dos tempos, sim, pelas probabilidades, mas não tem nada que se prova isso. E Deus não vai falar para você não, pode ter certeza, e nem para mim. Porque Ele não falou nem para o filho dele, que só vai saber na hora de vir. Então esse é um fato muito importante. E o outro é que realmente essas catástrofes, que eu vou chamar de catástrofe porque engloba não só pandemia, mas qualquer outro tipo de tragédia, são sinais de Deus para que o povo venha se arrepender dos seus pecados e chegar mais a Ele. Se arrepender dos seus pecados e se chegar mais a Cristo, não tem nada a ver com o fim dos tempos. É uma coisa muito diferente uma da outra. Só que quando chega aí, as pessoas confundem final dos tempos com arrependimento. Você tem que ter arrependimento em todo o tempo, independente de estar perto do fim dos tempos ou não. Independente de, há 2000 anos atrás você tinha que ter esse arrependimento e andar em integridade com Deus. Todo o tempo. Eu agradeço pela sua paciência. Obrigado mesmo pela sua atenção. E espero que isso venha te trazer venha abrir a sua visão, né? Até porque isso eu não estou passando, não é só para quem não tem conhecimento, mas também para pessoas que são usadas por Deus, para que venha diferenciar esse detalhezinho que é muito importante, que muita gente tem deixado passar despercebido, mas ele é muito importante. Sinal de Deus para o povo se arrepender é uma coisa, fim dos tempos é outra coisa que nós não sabemos. Sinal de Deus para que o povo venha se arrepender, nós temos o tempo todo. Eu falei sobre algumas pandemias, mas nós temos outras dezenas e dezenas de exemplos. E o Senhor sempre trazendo sinais. Não só nos grandes sinais, mas às vezes falando diretamente contigo, falando na congregação, falando através de profetas. Agora vamos ter um pouquinho mais de noção para que nós venhamos saber interpretar mais as coisas, né? E como é que eu cheguei a essa conclusão? Pedindo a ajuda do Espírito Santo, mas estudando também. Aí estudando, vendo os relatos, comparando com as coisas bíblicas e orando. E às vezes eu poderia ter, quantas vezes eu tive um discernimento, simplesmente orando. O Senhor dá o discernimento, mas às vezes temos que buscar. Porque na Bíblia também, uma boa parte, não sei se todos, mas pelo menos eu posso citar várias pessoas que estudavam muito. E tem gente que não consegue assimilar que o estudo, né, faz parte vai te ajudar na palavra de Deus. Eu não vou adentrar sobre isso, mas vou te dar um tópicozinho aqui para fechar nisso. Nós já fechamos, tá? Mas só para você entender o tanto que o estudo faz parte.
Eu não sei qual é o dom que Deus te usa. De repente, o Senhor te usa na revelação, de repente, o dom de sonhar, de repente, o dom de visão, o dom de cura, dom de discernimento, dom da palavra, palavra revelada, palavra de conhecimento, e assim sucessivamente. De repente, o Senhor te dá uma palavra histórica em cima do púlpito e você prega, um pregador de palavra histórica, que é muito importante, mas de repente é um pregador que sobe no púlpito, fala um versículo e o restante é uma palavra revelada. Ou seja, prega em cima de uma revelação. Mas para tudo isso, e às vezes você tem o dom de ensino. Se você tem um dom de ensino, dependendo da área do ensino que você tiver o dom, você precisa de saber sobre a história atual do mundo. Então não venha também querer dizer que você não precisa de assistir vídeos sobre... Você tem que saber escolher, assistir vídeos para saber o que está acontecendo na América do Sul, na América do Norte, nos continentes, o que está acontecendo no país, no Brasil, pelo menos o básico. Eu não estou dizendo que você tem a obrigação, mas se você quer levar conhecimento, então você tem que estar ciente dos conhecimentos, pelo menos naquela área em que você vai levar uma resposta em massa para orientar alguém. Então isso é fato. Né? Não estou dizendo que todo mundo que é usado por Deus tem a obrigação de saber de todas essas coisas ou de outras. Mas se você for usado em trazer uma história sobre acontecimentos globais, como no caso a pandemia é um acontecimento global, você tem que estar atualizado também à atualidade. Exceto por revelação. Mas uma revelação que não bate com a atualidade, ou que não bate com conteúdos bíblicos, ou que fere uma palavra como só Cristo, nem Cristo sabe o dia e a vinda, o último dia, a vinda de Cristo, como é que você vai saber? Então qualquer coisa que venha dizer é fim dos tempos, essas coisas, tira de cogitação, tira da sua mente que isso é profetada. Eu não, nem para não atacar, não falar mal dessa pessoa, eu não estou dizendo que é nem com maldade dele, mas no mínimo é falta de conhecimento. Talvez não é nem uma maldade, mas ele não tem entendimento o suficiente para poder trazer uma profecia. Amém? Agradeço pela sua paciência e até mais. Nos vemos por aí.